This call is now being recorded. Bom, pessoal, na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, na verdade, eu vou explicar para vocês como vocês deverão responder o trabalho de redação. Então, quero que vocês prestem bastante atenção na explicação. Na primeira questão, vocês têm uma questão de marcar, né, de múltipla escolha. Na primeira questão, está pedindo que vocês identifiquem quais desses temas são temas que apresentam um problema e quais desses temas são temas que não apresentam problema, certo? Então, o que seria um tema-problema? A gente vai voltar aqui para analisar. Então, por exemplo, o trabalho infantil na sociedade brasileira é um tema que apresenta um problema. No caso, que problema seria esse? O trabalho infantil. A persistência da violência contra a mulher no Brasil também é um tema-problema, porque apresenta um problema, que no caso aqui é a violência contra a mulher. Problema a gente vai compreender como algo errado, algo criminoso, algo ruim, tá certo? Então, isso seria o que a gente identifica como problema no tema, tá? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, desafios, né? Esse nome desafios já simboliza essa ideia de dificuldades, né? De coisas negativas, de coisas ruins, tá certo? Então, aqui seria um exemplo de temas problemas. Aqui, o tema sem problema, como eu falei, é aquele que não apresenta problema no tema, tá certo? Então, por exemplo, é como se fosse algo positivo, né? Algo legal, algo necessário, né? Então, por exemplo, o direito ao voto no Brasil, né? O direito ao voto, então é algo positivo, é algo legal, é algo necessário, tá? É algo bom. Então, eu não posso considerar isso como um problema, tá? O trabalho na construção da dignidade humana. Então, a questão do trabalho, né, de se trabalhar, a questão da dignidade humana, isso é algo positivo, né, algo legal. E a publicidade infantil, em questão no Brasil, a publicidade infantil é algo também legal, né, algo que tem leis que regem isso, né, então é algo positivo. Então, não é um problema. Tá certo? Então, na primeira questão, voltando, vocês vão identificar justamente isso. Então, por exemplo, a evasão escolar em questão no Brasil. Então, o que é evasão escolar? É justamente os alunos deixarem de estudar. Então, isso é um problema ou não? Então, de acordo com o que vocês acharem, vocês vão lá e marcam se é um tema-problema ou um tema sem problema. A crise penitenciária no Brasil é um tema-problema ou um tema sem problema? Então, vocês vão lá e marcam, certo? Mas eu queria que vocês dessem mais atenção aqui, nesse caso, para as questões 2 e 3, né? Nosso trabalho ele só vai ter 3 questões, cada um valendo um ponto, e eu quero que vocês se atentem bastante nessas questões, nessas últimas 2 questões, na questão 2 e 3. Como primeira orientação, tanto a questão 2 quanto a questão 3, vocês deverão responder no caderno, tá? Depois que responder no caderno, vocês irão colocar o nome de vocês na folha, tirarem uma foto e anexar essa foto ao Google Formulário, tá certo? No campo que vai ter para vocês colocarem isso. Então, vamos lá. O que é que a segunda questão está pedindo de vocês? Nessa questão, os temas abaixo, eles são considerados temas-problemas. Então, a gente já sabe que tratam-se de temas que apresentam um problema na sua estrutura. O que é que você vai fazer? Você irá, portanto, identificar 2 causas, motivos, que contribuem para o surgimento da problemática abordada. Então, vamos lá. Na letra A, logicamente que isso aqui, no trabalho de vocês, vocês vão encontrar outro tema. E um tema só para explicar a vocês como é para fazer a questão.
Mas, logicamente, que vocês vão encontrar outros temas lá, tá? Então, vamos lá. O nosso primeiro problema é o racismo e a discriminação social. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar, buscar duas causas, dois motivos que fazem com que haja no Brasil um racismo e a discriminação social, tá? Repetindo, tenho que encontrar duas causas, dois motivos que fazem com que exista o racismo e a discriminação social. Então, eu posso colocar como uma primeira causa o passado escravocrata do Brasil, pode ser uma das causas que gera o racismo, tá? E outra causa que eu posso acrescentar aqui é a desigualdade social. Pronto. Então, eu apresentei aqui as duas causas para o problema do racismo e da discriminação social, tá certo? É isso que vocês vão fazer na questão 1, só isso. Aliás, na questão 2. Aí na letra B, a corrupção na política brasileira. Então, eu posso colocar aqui a falta de transparência dos políticos, bem como a falta de conscientização do voto. Então, quais são as duas causas, para mim, que gera a corrupção na política brasileira? A primeira delas é justamente a falta de transparência dos políticos, e a segunda causa seria justamente a falta de conscientização do voto. C. Os estigmas associados a doenças mentais no Brasil. Então, quais são os problemas que fazem com que as pessoas que tenham doença mental sofram no Brasil, tá? Primeiro deles, primeiro sofrimento que essas pessoas têm, eu considero a questão do preconceito. Que as pessoas que têm doenças mentais sofrem muitos preconceitos, certo? E o segundo aspecto que eu posso abordar é justamente a questão da falta de acesso aos tratamentos de saúde ofertados pelo SUS, né? Posso dizer que as pessoas que sofrem de doenças mentais, elas, infelizmente, ainda têm muita barreira, né, para conseguir um tratamento de qualidade na saúde brasileira, tá? Ok. Isso ainda na segunda questão, tá certo? Desafios para a inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, como primeira causa, eu posso dizer que a falta de experiência é um dos motivos que fazem com que os jovens tenham dificuldade de conseguirem o primeiro emprego, e eu posso dizer que a crise econômica enfrentada pelo país. Certo? Então, a causa 2 poderia ser justamente a crise econômica enfrentada pelo país. Então, pronto, eu finalizei a segunda questão. Lembrando que eu tenho que responder isso no caderno, colocar o meu nome, tirar a foto e anexar no local onde é pedido no formulário. Depois que eu termino essa questão 2, eu tenho que fazer a questão 2 para ir para a questão 3, porque a questão 3 depende da questão 2. O que é que vocês vão fazer na questão 3? Prestem atenção. Agora, você irá selecionar 2 temas da questão 2, né? Lembrando,
vocês têm 4 temas aqui, ó, o racismo e a discriminação social, a corrupção na política brasileira, os estigmas associados à doença mental no Brasil, desafios para a inserção de jovens no mercado de trabalho brasileiro. Lembrando que no trabalho de vocês são outros temas, logicamente. Então, desses 4, vocês vão escolher 2 temas, né? Então, eu vou selecionar esses 2 últimos temas. Eu vou fazer de conta que, se fosse eu respondendo, eu iria selecionar esses 2 temas, certo? Depois que eu seleciono esses 2 temas, eu vou partir e produzir a minha introdução. Então, eu vou escrever o primeiro parágrafo da minha redação, que é a introdução, tá certo? E o que é que eu vou fazer? Nessa introdução, eu vou ter que apresentar o tema e vou ter que apresentar as 2 causas, né, os 2 aspectos que eu abordei na questão anterior, tá? E, como sugestão, eu vou sugerir que vocês escolham um tópico frasal para começar a redação. O que é o tópico frasal? É um texto pronto, que eu já entreguei para vocês esse texto, e que vocês irão apenas acrescentar os elementos que faltam. E que textos são esses, Natália? São esses aqui, ó. Eu dei 5 modelos de introdução para que vocês escolhessem um para começar a desenvolver a redação. Então, eu tenho esse primeiro tópico, eu tenho esse segundo tópico, eu tenho esse terceiro tópico, eu tenho esse 4º tópico e eu tenho esse 5º tópico. Então, eu vou escolher um desses 5 tópicos, né? E depois que eu escolher, eu vou preencher os elementos que faltam de acordo com minhas respostas na questão 2. Então, vamos supor que eu tenha escolhido esse tópico frasal aqui, ó. O tópico frasal que eu escolhi foi esse aqui. É indiscutível que a questão, aí, tema, é um problema vigente no Brasil, dentre tantos aspectos relevantes, está, aí eu apresento o primeiro aspecto, né, a primeira causa, bem como a segunda causa. Então, eu vou lá. Escolhi o meu tópico frasal, agora eu vou lá no caderno e copio esse tópico frasal, tá? Então, quando eu for copiar esse tópico frasal, eu tenho que tomar o cuidado de ir substituindo as informações que tem nele. Então, vamos lá? Introdução 1. É indiscutível que a questão, aí eu vou lá para a questão 2, né? Qual foi o primeiro tema que eu selecionei? Os estigmas associados à doença mental no Brasil. Então, eu só copio, ó. É indiscutível que a questão dos estigmas associados à doença mental é um problema vigente no Brasil. Perceba que eu não vou repetir no Brasil aqui, porque já tem no Brasil do tópico frasal. Então, se eu botasse aqui no Brasil, ia ficar repetido, ó, estigmas associados à doença mental no Brasil é um problema vigente no Brasil. Então, eu faço a escolha e não coloco no Brasil aqui, ponto. Dentre tantos aspectos relevantes está, aí eu vou procurar a primeira causa que eu apresentei aqui, que foi o preconceito. Então, eu vou selecionar isso aqui, ó, e apagar, e vou substituir isso pela primeira causa, que está o preconceito. Ponto. Vírgula. Bem como, aí eu vou e apresento a segunda causa, que é isso aqui, ó. Então, bem como a falta de acesso aos tratamentos de saúde ofertados pelo SUS. Voltando. Escolhi aqui o tópico frasal que eu quis, no caso eu escolhi esse, voltei para a questão 3, na letra A, comecei a copiar esse tópico frasal e fui substituindo os elementos que faltam, né? Então, é indiscutível que a questão dos estigmas associados à doença mental, então, essa informação eu tirei daqui, ó, certo? É um problema vigente no Brasil. Dentre tantos aspectos relevantes está o preconceito,
E aí, ó, de onde foi que eu tirei essa informação? Daqui. Bem como a falta de acesso aos tratamentos de saúde ofertados pelo SUS. Então, de onde foi que eu tirei essa informação? Da letra C, que foi o tema que eu escolhi. Pronto, só isso. Aí, vamos lá, a introdução 2. Natália, eu posso usar o mesmo tópico frasal? Pode, tá? Aí, vamos para o segundo tema que eu escolhi. O tema que eu escolhi foi esse daqui, ó. Desafios para a inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, é só eu substituir aqui novamente. Apago o nome tema e coloco. É indiscutível que a questão 2, desafios para a inserção de jovens no mercado de trabalho brasileiro é um problema vigente no Brasil. Aí, novamente, tem necessidade de eu colocar o nome brasileiro, se aqui já tem Brasil, né? Não, então eu posso apagar, copiar apenas mercado de trabalho, ponto. Dentre tantos aspectos relevantes, aí eu volto para cá. Qual é a primeira causa? A falta de experiência. Então, ó, seleciono isso e apago. Está, aí eu copio o que está lá na letra D, né? Ó, a falta de experiência. Bem como aí a segunda causa, que é essa daqui, ó. O que é que eu posso abordar, né? O que é que eu vou colocar aqui como segunda causa? A crise econômica enfrentada pelo país. Ponto. Voltando. É indiscutível que a questão dos desafios para a inserção de jovens no mercado de trabalho, de onde foi que eu tirei essa informação? Daqui, ó. Certo? É um problema vigente no Brasil. Dentre tantos aspectos relevantes, está a falta de experiência. Então, de onde foi que eu tirei isso aqui? Novamente, lá da letra D, ó, a falta de experiência, bem como a crise econômica enfrentada pelo país. A crise econômica enfrentada pelo país, de onde foi que eu tirei isso? Também da letra D, a segunda causa. Tá? Responde isso no caderno, coloca o seu nome, tira a foto e envia e anexa no formulário. Está feito o trabalho de vocês.